Uma mensagem, irmão, ao seu coração, ao qual se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, Rei 17, onde a gente vai trazer um assunto muito, assim, como dizer, muito importante para a vida de um crente. E o essencial é a palavra. Meus irmãos, livro de 1 Reis, capítulo de número 17, e versículo 1 a seguir, está escrito assim: Então Elias, o tribita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante a face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Pois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beba do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então fiz conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Meus irmãos, estamos de frente com o contexto este conhecidermos, né? Bastante conhecido, mas aqui conta uma passagem ao qual o profeta Elias vai enfrentar o rei da época, o rei Acabe. E por Acabe ter se afastado do caminho do Senhor e se aliado à princesa fenícia, Jezabel, Deus dá autoridade a Elias para que profetizasse que, segundo a ordem dele, não choveria. A gente vê no contexto que ele fala assim, olha que lindo, irmão. Ele vem dizendo desta maneira, no versículo 1. Então Elias, o tribita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante a face estou, que neste ano nem orvalho, ó que autoridade, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmão, a primeira lição que eu quero extrair aqui é: você tem autoridade na sua palavra? O profeta, ele estava tão autoritário que ele falou: olha, é segundo a minha palavra. Eu estou diante, primeiro ele alerta que ele está diante da face de um Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo: estou diante da face dele, então eu tenho autoridade na palavra de dizer que segundo a minha palavra. Somente segundo a minha palavra choverá, senão não. Quando Acabe ouve isso, Acabe fica atemorizado e um pouco furioso. Como que pode? Quem é este homem para dizer que, para ordenar, manipular o tempo? Quem é ele para que manipule o tempo para dizer que não vai chover? Esse homem é alguém que está cheio da graça. Esse homem é alguém que tem autoridade de Deus. Então entenda isso, que quando Elias levanta a voz com autoridade, Deus ouve do céu. Primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui é que a palavra do crente que vive em sinceridade com Deus tem poder. Há poder no sangue de Jesus, mas também há poder na palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que vive uma vida sincera diante da presença de Deus.
Então ele vai dizer, segundo a minha palavra, não choverá. Não choverá. Agora vamos aqui no capítulo de versículo 2. Quando ele profetiza isso, depois que ele profetizou, olha o texto, capítulo 17, versículo 1. Lemos agora capítulo 2, versículo 2. Ó. Depois veio a ele. O que veio a ele? A palavra do Senhor, dizendo que retira-te daqui. Para onde? Retirar daqui para onde? Retira-te daqui e vai para o Oriente. Fazer o que no Oriente? Se esconder-te. Esconder onde, Senhor? Junto ao ribeiro de Querite. Oh, glória! Perceba que após ele profetizar, o Senhor olha para ele e fala, olha, você profetizou, eu vou te honrar, mas você não pensou antes da consequência da profecia. E você também vai sofrer consequências. Sai daqui e se esconde lá em Querite. Ele desce para Querite. No versículo 2 é fiel, que ele vai sair, vai se esconder no ribeiro de Querite. Mas só que Deus, quando manda você se esconder, quando você está escondido diante da palavra de Deus, você não vai passar dificuldades, apuros. Por quê? Olha o que o texto nos diz. No ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 3. Versículo 4, perdão. Versículo 4, olha só. Há de ser que beba da água do ribeiro. Você não vai passar sede, aí está na crise, mas você vai ter água do ribeiro. Tem água do ribeiro. E tenho ordenado, Deus já ordenou, tenho ordenado covos que ele sustente. Ele está com medo porque ele vai para um lugar que tem água, mas não tem alimento. Mas quando Deus te dá uma direção, ele se responsabiliza. Ora esta, perceba que quando Deus ordena ele se esconder, Deus já tinha falado, olha, eu já tenho dado ordem aos corvos que te sustente. Eis, o que quer dizer com isso? Deus sempre prepara o nosso caminho. A gente não vê, a gente não entende. A gente, com a nossa visão carnal, não compreendemos. Mas Deus sempre prepara o caminho. Ele está preparando um caminho para você no meio desse deserto. Ele está preparando um caminho para você no meio dessa dificuldade. A dificuldade não é para te matar. A dificuldade é para que você entenda que a dificuldade te aproxima de Deus. E quando aproximados de Deus, entendemos a vossa grandeza. Quando estamos de perto, a gente conhece Ele. Lembra de Isaías? Quando Isaías entra lá entra no templo, que ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. O que foi? A dificuldade. Por que dificuldade que Isaías vivia? Isaías vivia um momento de luto, porque o rei amigo, o rei parente havia morrido. Mas ele entra no tempo e ele conhece no tempo de crise o Deus que tem todo o poder. Agora Elias vai para Querite, bebe água de Querite, se alimenta pelo couve, que o couve pela manhã traz carne e pão. A gente vai ver isso aqui no contexto, no versículo 6. E os couves lhe trazia pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite. Então, ora esta, Deus estava sustentando ele. Mas só que mesmo no meio da sustentabilidade de Deus, vou repetir, mesmo no momento da sustentabilidade de Deus, vai nascer a crise. Pastor, como assim? Perceba que o versículo 7 trazia pão e carne de manhã e à noite. Mas já no versículo número 7,
E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou. Ele não tem mais água. Primeira coisa eu vou explicar para você. A palavra Querite significa terra ou lugar de fundição. O que é fundição? De molde. Deus sempre vai trabalhar da maneira que nos molde.